pontapé inicial, 2 Reis capítulo 5, abre sua Bíblia, 2 Reis capítulo 5, você vai acompanhar comigo, a gente vai ler alguns versos. Semana passada a gente comentou um pouco a respeito deste assunto. Se você cresceu no ambiente da igreja, muito provavelmente você conhece essa história, talvez seja uma história nova para você. A gente conhece essa história carinhosamente como a cura de Naamã. O texto começa dizendo a respeito de Naamã, era um homem poderoso, comandante do exército do rei da Síria, um cara com nome. De repente a gente descobre também que tinha uma menina nessa história. Essa menina tinha sido levada escrava de Israel numa ocasião em que o exército da Síria invadiu a terra de Israel. A menina está lá e vai parar na casa de Naamã como escrava, servindo a esposa de Naamã, mas o texto fala também que Naamã, um grande guerreiro, tinha ficado leproso. E um dia a menina fala com a senhora dela, né? E aliás, não sei se você lembra do testemunho, foi o texto que a gente falou na semana passada, o testemunho que a menina falou para a senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Esse foi o testemunho que a menina fez. Você pode repetir comigo? Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. É curioso que ela não coloca nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de indagação do tipo seguinte: talvez, se ele procurasse o profeta sararia. Ela não fala, se ele procurar o profeta e levar uma boa oferta em dinheiro, ele vai sarar. Ela não fala isso. Ela não fala, se ele procurar o profeta, se ele crê que Deus pode fazer e realmente confiar. Não, ela não fala nada disso. Ela fala, se ele procurar o profeta que está lá em Samaria, ele curaria da lepra. Uma coisa que a gente comentou, e se você não pegou a semana passada, vai lá no YouTube, ou no website da igreja. No YouTube você pode procurar como #BCBN, tem as mensagens lá e você vai poder acompanhar na semana passada. Mas 3 características que a gente falou a respeito desse testemunho da menina na semana passada, que ele é um testemunho autêntico, baseado na confiança em Deus e desprovido de segundas intenções. É autêntico porque realmente ela diz para ele, se ele procurar. Ela sabia, ela tinha experiência com o profeta, conhecia o profeta e realmente sabia do que ele era capaz, em nome do Senhor. É só a fé em Deus, você não precisa pagar nada. É muito diferente das coisas que a gente vê hoje acontecendo em diversos lugares e em muitas igrejas. Você até recebe seu milagre, mas vai ter que sair alguma coisa do seu bolso. Você até recebe seu milagre, mas a sua oferta vai ter que ser sacrificial. Você até recebe seu milagre, mas você vai ter que dar um extra. Não foi isso que aconteceu lá. Desprovido de segundas intenções, ela não disse, se ele for curado, quem sabe eu saio desse estado de escravidão. Se ele for curado, talvez eu vou ficar um pouco melhor, vai até me dar um cargo a mais, me deixar voltar para a minha terra. Aí a gente entra, então, na segunda parte da nossa série, que é o perigo da precipitação. Vai chover? Não, a precipitação pelo ato de ser precipitado. Naamã escuta aquela história e fica pensando, olha como que as coisas acontecem nas vidas das pessoas e às vezes das famílias. O texto é bem claro quando ele diz para a gente que a menina fala com a sua senhora, ela fala com a esposa de Naamã, se Naamã encontrasse com o profeta, que ele seria curado. Mas aí, a gente daí a pouco vê que Naamã vai conversar com o rei da Síria. E ele chega lá, dá a impressão até que é coisa de fofoca, né? A menina fala com a mulher, a Bíblia não fala que a mulher falou com Naamã, mas ele ficou sabendo, então ela tem que ter falado com ele. Fala com Naamã, agora Naamã vai atrás do rei e diz para o rei o que a menina falou. Eu acho isso tão curioso, sabe por causa de quê? Pensa você na situação de todas essas pessoas na história. Se você fosse a menina e falar, vou falar nada, que esse cara que se dane, me trouxe para cá como escrava, estou lá querendo saber de alguma coisa, tomara que morra. Então, uma coisa que você pode pensar, se você fosse a mulher de Naamã, você fala, vou falar nada, que é bom que ele morra. Não, talvez fale, eu quero que ele seja curado, eu quero, e ela vai lá e fala. Mas o testemunho de uma menina escrava. Que tipo, estou falando ali, né? Que tipo de coisa que acontece quando eu dou um testemunho, quando eu escuto um testemunho? Essa criatura aí falando alguma coisa? Quem é essa pessoa para poder dar algum testemunho para mim?
Não, mas de alguma forma, o testemunho daquela menina foi convincente. Convincente ao ponto daquela mulher pensar, eu preciso falar isso para Naamã. Convincente ao ponto de Naamã escutar e pensar, eu preciso falar disso para o rei. Convincente ao ponto de o rei ficar convencido daquela história. Olha o que diz o verso 5. O rei de Samaria, o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. A Bíblia não conta para a gente se Naamã pediu para ele para ir. Só diz que ele contou para o rei o que a menina tinha falado. E o rei fala isso, vá que eu te darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Eu destaquei uma frase, um pedaço dessa frase, com uma intenção. A menina manda procurar o profeta, mas o rei da Síria imagina que Naamã tem que procurar quem? O rei de Israel. Olha que coisa, o profeta era a personificação de Deus naquele lugar, era Deus naquele lugar, a boca de Deus naquele lugar, a palavra de Deus naquele lugar, a atitude de Deus naquele lugar, mas o rei da Síria manda Naamã procurar o rei de Israel. Então vai lá procurar. A sensação que a gente pode ter é o seguinte, quem é a maior pessoa que tem numa terra? O rei. O rei. Essa era a sensação do rei da Síria. Talvez fosse a sensação de Naamã, porque em hora alguma a gente vê no texto bíblico, pelo menos, Naamã indagando o rei de alguma coisa. Não, rei, desculpa aí, não foi o rei de Israel que mandou procurar esse tal profeta em Samaria. Mas Naamã não quis nem saber. E o texto continua dizendo que Naamã partiu. Ele parte. Ele vai para aquele lugar. Naamã partiu. Foi aí que a gente terminou na semana passada, foi o ponto final que a gente deu, e eu dei para vocês o princípio número 1, dos 4 princípios que a gente vai falar. E o princípio número 1 diz o seguinte, eu me comprometo a ser testemunha eficaz. E vocês fizeram esse compromisso. Você pode repetir comigo? Eu me comprometo a ser testemunha eficaz. O testemunho de uma menina, sem nome na história, escrava, é capaz de mudar a vida de uma grande pessoa. Que nós sejamos comprometidos a ser testemunhas eficazes. Mas ele não partiu de mãos vazias. Ele parte levando alguma coisa com ele. E é curioso, embora o texto tenha dito, o testemunho da menina, se ele for lá procurar o profeta que está em Samaria, ele vai ser curado. A menina não falou para ele levar nada, para ele não levar dinheiro. Ela não falou para ele poder levar presente. Ela não levou para ele levar. Ele não falou para ele poder levar nenhum tipo de propina, nenhum tipo de suborno, para que Deus pudesse fazer algo especial. Dá uma oferta gorda que a sua bênção vai ser boa, Naamã. Ela não falou isso com ele. Mas ele não partiu de mão vazia, ele partiu levando 350 quilos de prata. Eu não vou ficar preocupado com os presentes que ele levou, porque eu vou falar disso na última semana. Mas 350 quilos de prata é muita coisa. Muita coisa. Se você pensar em dias atuais, é muita coisa, mas não esqueça de uma outra coisa, não. Isso aqui não é século I, isso aqui não é século XV, isso aqui não é século XIX ou XXI como a gente está, isso é quase pré-história. Eles mal tinham descoberto os metais, isso é história antiga. Eles mal tinham descoberto os metais, o povo de Israel não tinha nem condições nessa época de fundir o metal, de fazer suas próprias armas, as armas deles eram de outros povos. E Naamã leva 350 quilos de prata, metal precioso. Não só isso, 72 quilos de ouro. Muita coisa, mais ou menos equivalentes os valores. Iguais, ouro é muito mais valioso do que prata e continua sendo. Já era assim naquela época. Ele leva muita coisa, mas ele não para por aí, ele leva ainda muita roupa fina. 10 mudas de roupa qualquer? Roupa fina. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e para vocês poderem prestar atenção nesse texto. Naquela época, idade antiga, roupa era uma coisa caríssima. Não sei se você se lembra, se você se lembra da história da Bíblia, você vai se lembrar de uma das histórias interessantes de Sansão.
Sansão faz uma disputa com algumas pessoas, ele faz uma aposta com eles, e na aposta que ele faz a aposta de roupa. Roupa era caríssimo. Se hoje é difícil fazer roupa, você imagina naquela época. Roupa era uma coisa caríssima. Esses presentes, eles se equivaliam em valores. 350 quilos de prata, mais ou menos o mesmo valor de 72 quilos de ouro, que é mais ou menos o mesmo valor de 10 mudas de roupa fina. 10 mudas de roupa fina. Mas olha o que o verso 6 diz. A carta que levou ao rei, levou para quem? Rei de, não era para o profeta, que era o homem que ele deveria procurar. A carta que ele levou para o rei de Israel dizia: com esta carta, eu estou te enviando o meu oficial Naamã para o quê? Rei, curar de lepra? Vocês imaginam, né? O rei, quando ele recebe a carta, assim que o rei leu a carta, diz a continuação do verso, assim que o rei de Israel leu a carta, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Mas espera aí, veste não era um negócio caro? Ele rasga as dele. E a gente vê isso na história bíblica, em diversas ocasiões, as pessoas, quando elas ficavam entristecidas demais ou revoltadas demais, o que eles faziam? Rasgavam as suas vestes. Se você pensasse no dia atual, o que é um sujeito ficar revoltado ao ponto de ele rasgar a veste? Você pensa bem o que rasga dinheiro? Doido, que rasga dinheiro, que joga pedra, que fica com raiva. O que te faria levar a essa mesma situação? O pensamento dele é: por acaso sou eu Deus? Capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? O rei de Israel está revoltado, está chateado, está incomodado com aquela situação. E eu queria parar um pouquinho aqui e te colocar nessa história de novo. Me colocar nessa história de novo. O que te faz, talvez num sentido figurado, ou sabe lá Deus, até se é um sentido literal, rasgar suas vestes de raiva? Talvez de uma forma equivalente, você não rasga as suas vestes, mas você bate a porta do quarto, com raiva. Talvez você não bata a porta do quarto, mas você joga o prato no chão, de raiva. Você xinga de raiva. O que essa pessoa está querendo fazer comigo? Lembra que o tema de hoje é o perigo da precipitação. Quem que a menina manda procurar? Procurar o profeta. Procure o profeta. Procure o profeta. Ele procura o rei. Procura o rei. Imagina que tem alguém que é mais importante do que Deus naquele lugar. O profeta era Deus naquele lugar. Às vezes a gente vive as nossas vidas e a gente se desfaz das pessoas que estão à nossa volta porque a gente imagina que elas não têm o mesmo poder de um rei. Às vezes na vida da igreja as pessoas têm essa má impressão e eu faço força para que isso não aconteça na vida da nossa igreja. As pessoas imaginam na igreja que a pessoa mais importante que tem é o pastor. O irmão ou a irmã vai te dar um conselho e fala: não, já falei com o pastor. Que mais não é pastor? Deus é mais importante. Deus é mais importante. E as pessoas precisam parar e pensar que na hora que elas devem procurar Deus, elas estão procurando o rei. Deixa eu falar uma coisa para você. O problema da corrupção não vai ser resolvido no rei, no governante. O problema da corrupção vai ser resolvido em Deus, que é só quando a pessoa tiver o coração voltado para Deus, que ela vai ter a capacidade de ser uma pessoa honesta e não ser corrupta, e de não tentar fazer o jeitinho especial. O problema da imigração não está no rei, está no Deus que pode todas as coisas. Se você confiar no rei, você não vai conseguir aquilo que Deus tem para você. Lembra uma coisa, e anota isso se você quiser: Deus está sempre acima do rei.
Deus está sempre acima do rei. Numa má impressão, numa forma precipitada, o rei da Síria manda a carta para o rei de Israel. Naamã vai, não, se esse profeta pode fazer, imagina o rei, que é a pessoa mais importante daquele lugar, a pessoa mais importante da sua vida, da vida da sua família, do lugar onde você mora, da igreja onde você vive, precisa continuar sendo o Deus Todo-Poderoso. Não escolha ninguém para ser mais especial na sua vida. Seus filhos não são mais especiais na sua vida. Sua esposa, seu marido não são mais especiais na sua vida. Deus é o mais especial que tem. Uma pessoa precipitada, imagine isso aí. Agora que o rei de Israel vê isso aí, ele fica revoltado, rasga suas vestes e ele já pensa em guerra. Olha o que ele diz. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Você conhece a história. Você leu parte do texto. O rei da Síria estava querendo briga com Israel? Não, ele não queria briga com Israel. Ele queria que curasse o servo dele. Mas isso já aconteceu na sua casa? Um fala uma coisa, o outro entende outra e de repente o negócio fica de cabeça para baixo. Você fala com um sentido, a pessoa entende totalmente errado e o negócio vira de cabeça para baixo. Gente rasga a veste, o que está acontecendo? O que está pensando? O que está imaginando que está acontecendo aqui? O que vai acontecer aqui? Em uma guerra, pode começar totalmente à toa. Uma guerra pode ser declarada por nada, se você for precipitado. Perigo da precipitação. Uma guerra pode ser declarada. E sabe alguma coisa? Às vezes a gente declara guerra nos nossos relacionamentos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos na igreja, com os nossos cônjuges. Por nada. Porque a gente foi precipitado. Porque a gente entendeu uma coisa errada. Não seria tão simples se o rei, se Naamã, seja lá quem fosse, falasse, não, o negócio não é esse não, a gente precisa procurar esse tal desse profeta. Vai atrás desse profeta. Talvez a carta do rei da Síria fosse até uma coisa assim bem de diplomacia. Eu não quero arrumar encrenca com o rei de Israel, então eu vou pedir ao rei de Israel liberdade para poder chegar a esse tal desse profeta. Dê o benefício da dúvida. Não é assim que o pessoal usa o jargão do direito, né? Dá o benefício da dúvida. Será que isso realmente está querendo me ofender? Será que isso realmente está querendo falar contra mim? Está querendo me machucar? Está querendo provocar guerra comigo? Ou eu estou sendo precipitado ou precipitada no meu pensamento? Porque de fato a gente pode começar uma guerra por nada. Eu começo algumas vezes por nada, à toa. E quando você vê, fala, gente do céu, para que esse negócio está indo para esse nível? Para que eu estou escalando esse negócio para esse ponto, se isso não tem nada a ver? Não é isso. Mas de vez em quando, mesmo quando a gente percebe que a gente escalou o negócio para um nível a mais, mas agora eu não vou voltar atrás também não. Precipitação. Mas o bom dessa história é que entra um adulto na casa, e olha o que Eliseu faz. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, em outras palavras, ele soube que o rei de Israel ficou bravo, soube que o rei de Israel estava querendo briga, ele mandou essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há o quê? Profeta em Israel. Que Deus está em Israel, que Deus serve Israel, que Deus vive em Israel. Na sua casa, na minha casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, a gente precisa chegar a essa conclusão. A gente precisa ser esse adulto na situação que vai dizer, não, peraí, baixa o negócio. A turma do deixa disso? Não sei se vocês foram meninos que brigavam em escola, meninas que causavam confusão. Eu era menino que brigava na escola. Muito. Todo dia tinha uma briga. Mas a gente tinha aquela turma do deixa disso, né? O raiva que a turma do deixa disso dava. Você está querendo brigar? Eu não estou querendo ninguém para poder deixar disso. Né? Seja da turma do deixa disso. Fala, não, para aí, calma aí. Fica cada um no seu canto aí, vamos conversar essa situação. Vamos resolver esse negócio. Às vezes a gente faz isso com os nossos empregados, às vezes a gente faz isso com os nossos patrões, mas nós precisamos ser o adulto do negócio. E não o que vai causar briga. A gente precisa dar o pontapé inicial de não ser precipitado. E que esse momento que a gente está, na época, no ano, é um bom momento da gente tomar essas decisões. Né, de se comprometer a ser testemunho, de se comprometer a não ser precipitado. Eu vou escutar as pessoas um pouco mais. Finalmente, Naamã chega no profeta. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Idade antiga. Que tipo de casas tinham nessa época?
casebres, né? Uns casebres, uns bons barracos, a gente poderia dizer. Naamã para com carros e cavalos na porta da casa de Eliseu. Imagina a vizinhança, a molecada na vizinhança, os cachorros correndo atrás daquele. O que está acontecendo aqui neste lugar? Esse homem com toda a pompa. O homem chega com pompa, com carros e cavalos. É idade antiga. Roda também não era uma coisa assim muito fácil. Não era todo mundo que tinha carro. Os carros, obviamente, não eram os carros de hoje, né? Não fica pensando a mais aí, não, que não era de volta para o futuro, né? Eles estavam lá, eles continuavam lá, na porta da casa de Eliseu. Agora Naamã está ali falando, tudo bem, que o rei ficou bravo, não sabia o que estava acontecendo, tudo bem, que na minha casa talvez eu fique bravo, não entendo o que está acontecendo, mas agora eu cheguei no lugar certo. A expectativa de Naamã, vai aparecer esse tal profeta de Deus. Imagine, você já teve ideias, como já fez ideias a respeito de pessoas que você não conhece? E a pessoa fala, você precisa conhecer fulana de tal, ou fulano de tal. E você faz toda uma ideia a respeito daquela pessoa. E quando você vê, às vezes você fala assim, não estava esperando isso. Você fala, isso aí? É desse jeito? É desse jeito? E Naamã talvez estivesse pensando, vou ver se está o homem de Deus agora. O cara vai vir, talvez até levitando, né? O sujeito que é capaz de curar a lepra, ele vai vir levitando, vai chegar talvez com mais um monte de seguranças, com mais um monte de gente, com mais um monte de coisa, porque eu sou uma pessoa importante e eu preciso ser tratado de forma importante. Aliás, eu estou chegando aqui com carros, com cavalos, quem mais tem isso? Imagina, você recebeu uma visita importante na sua casa. E a gente recebe visitas importantes nas nossas casas. Normalmente as pessoas separam os melhores jogos de jantar para poder usar com as visitas. Faz isso não. Usa o melhor jogo de jantar que você tem na sua casa para comer com a sua família. Não usa para as suas visitas, não. Você pode usar para eles também, mas usa o melhor que você tem para a sua família. Mas aquele homem talvez estivesse imaginando, vai chegar o cara, agora ele vai trazer tudo que ele tem de bom. Mas Eliseu nem sai de casa. Ele enviou um mensageiro. Olha que coisa! Enviou um mensageiro, um menino de recado. Alguém que vai, imagina, você chega na empresa com toda a sua pompa, o seu PhD na mão, com todas as suas conclusões, e quem vai te receber é o office boy. Você fala, não, eu vim aqui para poder falar com o presidente dessa jossa. Agora ele me manda um office boy. E o que vocês imaginam, né, que Naamã pensa? Fala, gente, o que pode acontecer? Um mensageiro. E ele não é só um mensageiro, não. E ele chega lá e manda Naamã fazer um ritual. Ele fala, não, você vai fazer um ritual. Vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Isso é um ritual. Para que isso? Eliseu criou essa ideia, não tinha ensino bíblico nenhum para poder fazer isso, então você não precisa ir em lugar nenhum para você ser curado e mergulhar 7 vezes, fazer não sei o que lá. Isso aí, Eliseu inventou esse troço lá. Falou, você vai lá e faz isso, mergulha 7, lave-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Simples. Ele inventou aquela coisa. Aliás, Eliseu tinha essa ideia, essa criatividade, obrigado. Ele tinha essa criatividade, ele inventava coisas. Uma ocasião, assim que ele recebeu unção dobrada do profeta que o precedeu, Elias, ele estava andando num lugar e ele tinha uma característica. As pessoas, ele era um ponto de referência, né? Tem ponto de referência, é baixinho, gordinho, careca e com óculos. E ele era careca. E uma molecada estava lá no meio do lugar e começou a gritar, vai careca, sobe careca. E Eliseu amaldiçoou aqueles meninos. De raiva, ele amaldiçoou os meninos, mas ele era um profeta de Deus, a palavra dele é a palavra de Deus, e Deus não falou com ele, cuidado com o que você vai falar. Deus falou com ele, o que você falar, vai acontecer. Imagina você com esse poder na sua mão, o que você falar, vai acontecer. Ele fazia o que ele queria, porque ele era a boca de Deus naquele lugar, ele amaldiçoou os meninos, e saem uns bichos do mato, 2 ursas, e come os meninos. Imagina como, a Bíblia não conta como é que ele ficou pensando a respeito daquilo não, mas talvez ele falou, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Mas ele tinha uma criatividade, ele fala com Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A gente pensa, e algumas pessoas gostam de ir para Israel e ser batizado no Rio Jordão, porque imagina ter até uma coisa extra, porque Jesus foi batizado lá. Tem nada. Água suja, ruim.
E Eliseu faz isso. Talvez se fosse lá no Espírito Santo, ele fala de zoeira. Ele faz de zoeira só para ver o que o cara vai falar. Naamã fica indignado. Ele saiu dizendo, eu estava certo. Um cara de pompa, um cara de nome, não uma pessoa qualquer. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Olha, você já esteve certo de que alguma coisa iria acontecer para você porque você se acha o bom da boca? Importante? A gente passa por isso. Você já se achou a última bolacha do pacote? Aquela que todo mundo fica assim, uau, né? Agora como é que eu vou fazer? Você está no seu serviço e pensa o seguinte, tem ninguém aqui que é melhor do que eu. Ninguém aqui é melhor do que eu. Posso pedir o salário que eu quiser que vão aumentar para mim, porque ninguém aqui é melhor do que eu. Posso fazer o que eu quiser fazer. Posso andar na velocidade que eu quiser andar, porque a polícia não me pega, porque eu ando acima de qualquer lugar. Eu sou o bom na boca. Naamã fica indignado. O homem não saiu para receber. Ele até imagina como é que deveria ter sido feito o milagre. Ele diz o seguinte, imaginei que ele iria de pé, olha só, alguém de pé, sinal que está numa posição não simplesmente de descanso. Você cumprimenta alguém importante sentado? Não, você se levanta para cumprimentar alguém que você acha que é importante. Eu imaginei que ele fosse estar de pé, invocar o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha a coisa que ele pensa, uma coisa de pompa. O homem vem lá. É o que ele estava esperando. É o que ele estava esperando. Aquela coisa toda. Dá a impressão até que Naamã veio nesse nosso século, né, e viu como é que as curas de hoje são feitas. A sensação que dá é essa. Ele viu como é que a coisa é feita. Vai lá, como vai lá no século 21, nas igrejas, o cara para. Está curado. Imaginei que fosse fazer aquela coisa, soltou um raio na mão, e agora, não, ele não faz nada disso. Ele não faz nada disso. Aliás, Naamã até desdenha do recurso de Eliseu. Ele fala o seguinte, não são os rios Abana e Farfar, lá em Damasco, melhores do que quantos rios? Do que todas as águas de Israel. Esse lugarzinho, vou me deitar nesse lamaçal desse riacho feio. Melhor que todas as águas de Israel, será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Precipitado. Ele foi embora dali como? Furioso. Foi embora dali. De novo, escalou o negócio para... Não era uma coisa tão simples. Tão simples. Faz o seguinte, você quer ser curado? Você escutou a menina lá. A menina falou, se encontrar o profeta, você vai ser curado. Agora o profeta te fala um negócio que você não quer fazer? Coisa tão simples. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso, porque o seu orgulho pode te impedir de receber aquilo que você busca. Eu não vou contar o final da história para você, eu imagino que você vai ler esse final da história. A gente vai continuar, a gente vai parar aqui, hoje. E que nos nossos pensamentos, na nossa vida, no nosso dia a dia, que a lição que a gente viu até hoje seja a lição da nossa vida. Porque se eu for precipitado, de fato eu vou imaginar que tem alguém que é mais importante do que Deus onde eu estou. Nós todos enfrentamos situações, nós todos enfrentamos problemas, nós todos passamos por momentos difíceis que nós não temos condições de resolver por nós mesmos. Não tem rei algum, não tem condição humana alguma, não tem situação humana alguma que vai ser capaz de resolver o seu problema. Só quem pode resolver seu problema é Deus. E quando você procura Deus, você não precisa levar presente especial para Ele nenhum. As ofertas que a gente faz para o Senhor, a gente faz com espírito alegre, sem esperar nada em troca. Embora a palavra de Deus prometa recompensas para quem faz com alegria, mas você precisa fazer sem esperar nada em troca. Cuidado para você não escalar as situações que são situações corriqueiras e causar uma guerra. Por nada. Simplesmente porque entendeu errado, porque pensou errado, porque foi precipitado. E mesmo se você for precipitado, tenha o bom senso, né, e a capacidade que é só Deus que dá de alguém ser humilde, e não seja orgulhoso, porque o seu orgulho pode te impedir de receber o que você espera de Deus. O seu orgulho pode te impedir de ser
aquilo que Deus espera que você seja. E eu vou parar aqui com o princípio número 2 para a nossa vida. Se você quiser marca aí também. Eu me comprometo a ser ponderado e jamais me precipitar nas decisões. Você se compromete assim? Amém? Você pode repetir então comigo? Eu me comprometo a ser ponderado e jamais me precipitar nas decisões. Deus espera isso de nós. Numa história simples, numa história comum, numa história qualquer, de alguém que aparece do nada, dá um recado do nada, mas que pode transformar a vida de alguém. Talvez você seja a pessoa grande, com nome, com honras, que precisa ser transformado de algo que tem na sua vida. E é só Deus que é capaz de fazer. Talvez você seja a menina escrava, humilhada, mas que tem um testemunho que é capaz de transformar a vida de alguém grande. Não se encolha diante daquilo que Deus te deu. Você está onde você está, porque Deus tem algo para você ali. No trabalho onde você trabalha, lembra disso. Quando você estiver no seu serviço, ou hoje mais tarde, ou amanhã, quando você estiver no seu serviço, lembra disso. Eu sou aquela menina que posso dar um testemunho aqui para poder fazer. Antes de você xingar Deus e o mundo, né, e reclamar de tudo, lembra que talvez você possa ser essa pessoa importante que vai receber ali de alguém que você não dá a mínima conta, e olha e considera como uma menina escrava, que foi você que deu a oportunidade de estar ali, que pode ser a boca de Deus para transformar a sua vida. Pode transformar a sua vida. Eu espero que o poder que habita em nós, que é de Deus, o Espírito Santo do Senhor, seja quem vai nos convencer, não só na manhã de hoje, mas todos os dias da nossa vida, o restante dos dias da nossa vida, a sermos pessoas ponderadas, naquilo que a gente decide, naquilo que a gente faz. Eu me gabei por muito tempo na minha vida, e eu falava com orgulho, hoje eu falo com vergonha, eu tento me lembrar disso o tempo inteiro, para eu poder não voltar a ser quem eu era, e eu sempre me gabei de ser a pessoa que não tinha estupim. Quem fala, o cara tem estupim curto, né? Você risca, ele estoura rapidinho. Nem estupim não tinha. Você riscou, vai estourar na hora. E de vez em quando esse troço ruim volta a aparecer, né? E volta ali, né? Você alimenta, né? Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: o ser humano é como se fosse dois cachorros, né? Um bravo e um manso. Depende do que você alimenta para quem vai latir, né? De repente é o bravo que late, que você está alimentando ele. Que alimente o manso da sua vida, que alimente o bom da sua vida, que alimente o adulto da sua vida, ao invés de ser aqueles que rasgam as vestes, que ficam bravos, ou que escrevem cartas para as pessoas erradas. Escreva as suas cartas para Deus e se derrame na presença de Deus. Seja ponderado e jamais se precipite nas suas decisões. Amém? Amém. Vamos orar? Fica de pé.